gente, quando lê um trabalho e o trabalho não tem originalidade, é mais do mesmo, é aquele negócio que já foi falado 5 milhões de vezes, a gente vai, chega uma hora que a gente vai lendo meio na diagonal, né? Quando o trabalho, ao contrário, se propõe a examinar uma coisa interessante, uma coisa diferente, sair do lugar comum e tal, isso empolga quem lê, né? E aí é uma maldade, né? Porque aí, se quem lê é um técnico da área, ele traz todas as dúvidas que ele tem em relação à matéria, né? Aproveita que está discutindo o seu trabalho para externar as dúvidas que ele tem em relação à matéria. Mas a última observação que eu queria fazer do ponto de vista estrutural é a seguinte: você inequivocamente está convencida. Sunstein e Thaler venderam a ideia para você. Você está convencida, né? Abraçou a ideia e tal. Ótimo. Eu sou sócia fundadora do fã-clube do Sunstein também. O professor Bruno estava lembrando. Era o lançamento, Bruno, do The World According to Star Wars, que aconteceu em Harvard no período que eu lá estava fazendo meu pós-doc. E aí, imagina se eu ia perder isso. Eu era a primeira da fila, na porta, né? E foi um evento delicioso, porque ele era organizado pelo pessoal da biblioteca, era um book talk, tinha gente caracterizada, né? Então tinha o Darth Vader, tinha Stormtroopers, tinha, né, Amidala, tinha tudo, né? Enfim, a galera chegou e tal, tava todo mundo comedido, né? Afinal, nós somos acadêmicos e tal. Eis que chega o Sunstein, e quando ele vê aquela parafernália toda, ele diz, "This is so cool!" Aí os nerds já ficaram nervosos, né? Aí, finalmente, ele chegou na primeira fila e alguém pegou um sabre de luz e deu na mão dele. Aí o pessoal perdeu a linha, Bruno. Perdeu a linha. Imagina, aquela linha ali, todo mundo. Darth Vader, que é Sunstein de sabre de luz. Foi um tal de galera tirando foto. Foi uma coisa, né? Mas é preciso, em alguns momentos, tentar manter um pouquinho de perspectiva crítica, né? E eu vou tentar lhe provocar em relação a isso, porque acho que em algumas coisas talvez, não sei, né? Agora mesmo, o Sunstein, o Sunstein é uma pessoa insuportável pelo volume de publicação que ele tem, né? Insuportável. Então, antes do Law and Leviathan, 2 semanas antes, ele lançou, um mês antes, ele lançou Too Much Information, né? Este, por exemplo, foi a primeira vez, me deu até um nervoso, porque eu li e eu não concordo com quase nada. Aí eu fiquei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, né? Mas é importante manter essa perspectiva. E acho que algumas das provocações que eu vou apresentar talvez te ajude a ter um pouco dessa perspectiva, né? E aí já apresento uma, agora já entrando na parte substantiva, porque já estou falando demais, né? Os dois autores, eles enfatizam muito o problema da dificuldade de escolha a partir da lógica do Kahneman, sistema automático, tarará, né? Ou insuficiência cognitiva, né? A pessoa não tem informação suficiente e tal. Mas uma coisa que eu sinto falta que apareça um pouco mais no Nudge é a questão da complexidade das escolhas em si. Não é só uma questão da insuficiência cognitiva, mas as escolhas estão ficando seguidamente mais difíceis, né? E vou dar um exemplo. Poderia dar o exemplo do mundo da vida, que é o que eu dou sempre vulgar, que é de comprar uma televisão, que hoje em dia virou um tormento, né? Tem horror a comprar uma televisão hoje em dia, porque me fazem 38 perguntas. Mas não, vamos a um exemplo jurídico. Optar por alguém que seja, suponhamos alguém que foi aprovado no concurso de magistratura federal, vai, portanto, se tornar magistrado federal. Ele tem a si oferecido a possibilidade de se filiar ao regime público de previdência complementar. É uma boa ou não é? Pô, isso é muito complexo. E não dá para dizer que essa é uma pessoa que tem vulnerabilidades cognitivas, não é? Vai julgar as questões que envolvam o regime de previdência complementar dos servidores públicos federais, né? Então, assim, acho que Sunstein e Thaler, por exemplo, consideram um pouco esta questão, que é uma questão nova dos tempos que a gente vive, que é uma questão de altas
de alta complexidade das escolhas, né? Por conta dessa sua projeção de efeitos no tempo. A gente pode e deve ter uns autores assim de bolso, de carteirinha, que a gente ame, mas a gente deve manter assim uma certa perspectiva crítica. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.